Padre, o senhor falou que tem os tipos de manifestação, não foi? Eu não sei se foi exatamente essa palavra. Me perdoe se eu... As ações extraordinárias. Pronto, que é a vexação... A possessão, a vexação, a infestação e a obsessão. O senhor pode explicar um pouquinho cada uma delas? Pronto, a possessão maligna é aquela quando o demônio, porque a pessoa fez um pacto, a culpa é sempre da pessoa. Deliberadamente a pessoa... Deliberadamente, e isso virou moda. Não é que aquela história de voodoo, aquela história não. É uma outra fase que é feitiço, magia, encantamento. Esse caso é a própria pessoa. Então o demônio é muito astuto, ele tem convencido pessoas, adultas e jovens, a brincar com a mediunidade. Sim. E fazer invocações. O que antigamente as pessoas, a gente não poderia nem dizer o nome demônio, porque a mamãe batia na boca. Essa boca minha. Diabo, Satanás, esses nomes nós não dizíamos algumas décadas atrás. Verdade. E os nossos pais e avós tinham razão. Hoje todo mundo está com esses nomes na boca e fazendo invocações por brincadeira. Você vai nas livrarias e os manuais de bruxaria estão lá. Os mais vendidos, né? São os mais vendidos. Você pode comprar, ler e nada daquilo fica isento. Tem curso na internet, cara. Tem curso na internet. YouTube, então as pessoas fazem invocações deliberadas como brincadeira, ou algo cultural, ou algo moderno que retornou, sei lá, talvez. E aquilo ali, as criaturas, elas vão se apresentar. E elas vão, a pessoa, só que a possessão maligna, o demônio entra no corpo, não na alma. No corpo. É como se fosse uma consagração. Uma consagração. Ele entrega as faculdades humanas, mas entra só no corpo. O demônio não tem poder de entrar na inteligência, não tem poder de entrar na vontade, nem entrar na memória. Ele, no máximo, pode enfraquecer as faculdades da alma. E tanto que a pessoa que vai ser exorcizada, ela precisa estar conscientemente que vai receber aquela oração, ela precisa estar em estado de graça, confessar, precisa participar da missa, precisa rezar, ter sua vida de oração para ajudar no processo. Então, essa possessão maligna, então o demônio não contamina a alma. O que é que contamina a alma? O pecado grave contra os 10 mandamentos. E vou dizer assim, em linhas gerais, é muito mais grave no âmbito da graça estar em pecado grave do que estar possesso pelo maligno. Isso é muito importante, viu, padre? Tá bem? As pessoas saberem disso, né? É porque as pessoas se fixam no extraordinário, no fenômeno extraordinário. As pessoas têm medo das ações extraordinárias do maligno, mas elas não têm medo das ações ordinárias, que são as mais perigosas. Que nasce no coração, né? Que nasce no coração, que é o grande inimigo. Então, o espírito do mundo, o espírito maligno e a carne, não o corpo, a carne, são 3 inimigos terríveis, que combatem toda a natureza humana. E aqui já não é uma questão mais católica, ou uma questão meramente religiosa. É uma questão de equilíbrio da natureza humana. Porque há um real desequilíbrio na natureza humana e não é uma questão psicológica, muito menos filosófica. É um fato verificável. É um fato verificável, basta ligar a televisão. Nós estamos destruindo o planeta, nós estamos nos destruindo. A fome ainda no mundo, quem provoca tudo isso é o homem. Família, mas por trás de tudo isto tem alguém que provocou. Quem colocou o orgulho, a inveja, a vaidade, a maldade. Jesus revelou isso no Evangelho. É do coração do homem que saem todas as coisas más. Então as pessoas estão muito nervosas com todas essas coisas extraordinárias. Ainda não é o grande problema. O grande problema são as ações ordinárias do maligno, a tentação, a inquietação e a mentira que o demônio produz. E aqui produz na alma, não no corpo. E vai deformando a pessoa. Porque o objetivo do espírito maligno é fazer com que venhamos a perder a vida eterna. Essa conquistada pelo Filho de Deus na cruz. E por um ato profundo de amor. Esse é o projeto dele, o plano dele. O demônio não consegue entrar no âmbito da graça, por exemplo. Então, ele não penetra. Então, o demônio sabe que graça eu tenho, que unção o Senhor me deu. Ele não consegue perceber isso aqui. Porque ele não penetra nem nas faculdades humanas, ele não penetra nem nas faculdades divinas, e a ação dele é temporária. Tem início, meio, e o Senhor Jesus vai obrigá-lo a colocar um fim. Porque nós não fomos criados nem para ele, nem para tais coisas. Padre, a gente sempre... Te interrompi?
Não, pode falar, depois pergunto. A gente sempre se lembra, né? Quando a gente fala de exorcismo e tal, ação demoníaca, eu pelo menos sempre me recordo de Jó. Isso tudo que o senhor vem explanando até agora, está muito ligado também ao que a gente lê lá em Jó? Porque ali é uma disputa, né? Ele vai pedir a Deus, nosso Senhor, se podia tocar em Jó. Isso também existe. Então, até no âmbito da tentação, que é um âmbito ordinário, se nós perguntarmos a Santo Agostinho sobre esse assunto, Santo Agostinho explica sobre o objetivo da tentação. E é muito interessante, porque Santo Agostinho diz, o Senhor nos permite sermos tentados para termos o autoconhecimento. Que a gente evolua, né? Evolua. Então, eu vou dizer com muita sinceridade, o Senhor usa de liberdade para com todos, e o Senhor usa, entre aspas, do espírito maligno, né? Se utiliza da maldade dele para que nós cresçamos na graça de Deus. Porque se nós não fôssemos tentados, nós não teríamos o autoconhecimento. É um dos objetivos da tentação. Então, na verdade, os espíritos rebeldes, eles são obrigados a obedecer o Senhor. É como diz lá em São Tiago, né? Ninguém tenta Deus, né? A tentação não vem de Deus, vem do maligno. Mas Deus permite a aprovação. Aprovação, para que nós tenhamos o crescimento espiritual. Sim. Agora, padre, muita coisa que acontece na nossa vida ordinária mesmo é uma relação muito mais de causa e efeito do que o demônio enchendo o saco. Não, exatamente. Isso é muito interessante. Porque tem muita gente que fala, eu vim fazer uma entrevista hoje com um padre aqui, é um padre exorcista. Fazia muito tempo que eu não pegava um trânsito do tamanho do mundo como eu peguei agora. Mas isso não necessariamente é porque o padre exorcista está vindo. Pode ter alguma parcela? Pode ter alguma parcela. O demônio não está muito afim que aconteça a entrevista. Mas muito mais provável ser uma relação de causa e efeito. Algo aconteceu, o véspera de feriado, após o feriado, as pessoas estão indo para o trabalho um pouco mais tarde e tudo mais. E acontece esse fenômeno do engarrafamento. Mas não é o demônio está atrapalhando o meu dia para que eu não entreviste o padre. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Tudo atribuir a uma ação maligna, uma ação demoníaca. Ele quer que a gente pense que ele está por trás de tudo. De tudo, né? Nós estamos dando poder ao maligno. Sim. Dando poder. E mesmo quando houver situações sendo ele, é interessante. Percebe que é ele que está agindo. A gente começa a dar graças, a louvar a Deus. Tem um filme que eu gosto muito, que é O Ritual, que é o drama de um padre que ele para de acreditar em Deus, né? E aí, justamente, ele encontra o padre exorcista e tudo mais, vai passar um tempo com o padre exorcista para que ele possa, então, descobrir toda aquela realidade sobrenatural, se existe ou não existe. Aí tem uma cena que é muito emblemática, que é quando o demônio olha para ele e pergunta, e agora, você acredita em mim? E aí o padre responde, sim, eu acredito. E por acreditar em você, eu sei que existe um Deus muito maior. Porque o pré-requisito de ter algo mal acontecendo é ter algo bom suprindo algo mal acontecendo. Então, o caminho de ser tentado também me mostra a Deus. O caminho de descobrir uma possessão, como no caso da família que o senhor me falou aí muito bem, também mostra a graça de Deus. E presenciar uma sessão de exorcismo não é nem mesmo presenciar uma ação diabólica. É presenciar o quanto Jesus está vivo e é poderoso e quase palpável ali. Por exemplo, o exemplo que você colocou do filme, né? Aqui está também uma das dificuldades da cinematografia, porque traz frases que parecem rápidas e fáceis, elas precisam ser discernidas, que os filmes trazem. Por exemplo, crerem no demônio. A Igreja Católica e os cristãos não creem no demônio. A gente crê na existência. É diferente, né? Diferente. Porque crer em Cristo ou no demônio é aderir. Certo. Tá? Aderir. Então, veja, o cinema é muito interessante, porque ele vai colocando frases, e nós sabemos que quem está por trás também talvez não conheça a terminologia, sim, etc. Mas também tem muitos que conhecem a terminologia. Mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Então nós não cremos no demônio, nós cremos na existência. Sabemos da sua ação e sabemos como ele foi vencido. É outro dado muito importante. A igreja não trata com alguém que iremos vencer. A igreja trata de alguém que já foi vencido. E o que nós combatemos no ritual? As forças malignas. Não propriamente a pessoa maligna. Porque só tem um que tem o poder de vencer a pessoa maligna. Em todas as categorias de anjos maus e rebeldes, que é o Senhor Jesus. E onde Jesus o venceu? No deserto.
Então Jesus passou 40 dias de jejum, a quaresma começa assim, né? É tanto que nós somos às vezes desatentos, mas a oração do dia da missa da quarta-feira de cinzas diz com muita precisão isso: ó Deus, concedei-nos a graça de entrar neste tempo de penitência para vencermos o espírito maligno. A oração de coleta. Né? A oração de coleta da quarta de cinzas. Para vencer com Cristo. Né? E o primeiro domingo de quaresma é exatamente isto: Jesus no deserto vencendo o maligno. E a igreja diz o quê? Nós não devemos olhar como Jesus foi tentado, devemos olhar como ele venceu. Então a vida da igreja não está em brigar contra o demônio, brigar contra o mundo, brigar contra aquilo. Não exatamente isso. A vida da igreja está para anunciar a beleza divina, o amor de Deus que se estende na humanidade inteira. Porque estas forças que nós estamos combatendo, estas criaturas já foram vencidas no deserto. Então, 3 lugares extraordinários da ação de Deus, que combate diretamente os nossos inimigos. O deserto, onde lá Jesus venceu o maligno. A cruz, onde lá Jesus venceu o pecado. E a tumba, onde lá Jesus venceu a morte. Então é um tipo de batalha espiritual que nós entramos e militamos, explicávamos isso hoje, porque somos da igreja militante.